Estamos aqui nessa apresentação, né? Apresentando Jesus. Então, muito bem, a gente inicia esse material, né? Vamos lá. Então, essa aula, ela não tem, assim, nada de muito profundo, não. A gente só vai fazer uma coletânea de testemunhos, né? A gente vai ver os testemunhos de pessoas que falaram a respeito da pessoa de Jesus. E a gente vai estar trabalhando justamente em cima disso aqui, conhecendo Jesus, né? Vamos estar rastreando isso aí. Então, conhecendo Jesus, será que você conhece Jesus como deveria, né? Eu gostaria de apresentar você de uma forma que talvez você ou nunca foi apresentado a você. Na carta de Hebreus, né, o autor diz que Jesus é um mensageiro de Deus. A gente vai ver isso aqui só para repetir, né? Lá a gente leu que Deus falou de muitas formas aos homens, mas nesses últimos tempos ele falou através do Filho, né? Quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e mensageiro, né? Aí, tá aí, versículo 1, versículo 2, né? Eu quero grifar aqui o versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Então, ou seja, Jesus aqui, ele é o porta-voz, né? Mensageiro de Deus. Mas quem é Jesus? Vamos ver? Vamos mergulhar nessa aventura? Então, apresentando Jesus agora como porta-voz de Deus, de acordo com a passagem que acabamos de ler, geralmente nós conhecemos bem melhor as pessoas com quem andamos, né? Essas são as pessoas que a gente conhece melhor, tipo um tio, um primo, parente, irmão, pai, familiares ou amigos mais próximos, as pessoas que a gente mais conhece, né? Vamos ver agora o testemunho de algumas pessoas, né, ou amigos que andaram com Jesus e relatar a respeito dele. Então a primeira seria aqui em Mateus, né? Vamos lá em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. O versículo 13, que ele era o... Não, vou pegar o versículo 15. Num dado momento lá, o que aconteceu? Jesus vai perguntar a um de seus companheiros de caminhada, né? Aí vai perguntar quem que o povo dizia quem era ele, né? E que o povo dizia a respeito dele. Aí ele vai indagar a pessoa diretamente, né? E você? O que você me diz que eu sou? Aí Pedro, né, no caso. Aí ele vai responder que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Foi essa visão que ele teve, né? Aí Jesus elogia ele e fala que ele é bem-aventurado, né? Porque não foi nenhum homem, né, que revelou isso para ele, mas ele mesmo reconheceu isso. É isso que ele quer dizer nesse versículo 17 aqui, que ele reconheceu, né? Por isso que ele era bem-aventurado. Então, voltando aqui, então Pedro reconheceu que ele era o Cristo, que significa Salvador, né? Que ele era o Filho de Deus também, que era nascido e tinha a paternidade divina. No Evangelho de João, ele é mais detalhista, né? Vamos ver lá no Evangelho de João o que ele diz a respeito de Jesus. Então aqui, o que João quer fazer aqui? Deixa eu só grifar aqui o versículo 2, né? Então, vamos primeiro no versículo 18. Deixa eu ver aqui no versículo 18. Aqui, versículo 18. Então no versículo 18, o que João vai alegar, né? Que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Em outras traduções, como eu disse, as Escrituras é uma tradução, não é o original, né? Vai ter tradução que vai dizer o Filho, tem tradução que vai dizer o Deus, né? Mas de qualquer forma, não foge, porque realmente Jesus era Deus. A gente vai ver isso dentro desse próprio assunto aqui que a gente está abordando. Então a gente vai agora para o versículo 2, né? É onde a gente vai estar vendo isso aí, né? Então aqui, ele estava no princípio com Deus. Quem que estava no princípio com Deus? Jesus. Jesus estava no princípio com Deus. Aqui também, no versículo 1, diz que ele estava com Deus, né? E ele era Deus também. Ó. Se você observar, interpretando esse texto aqui, está igualando ele a Deus. Ele é o Deus vivo também, né? Vamos aprofundar mais para a gente poder ter mais argumento, né? Então aqui teve um homem, aqui nessa passagem aqui, que ele vai ter um reconhecimento diferenciado. Vamos ver lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Então, o que acontece aqui? Depois da ressurreição de Jesus, né,
Os apóstolos estavam assustados, amedrontados por causa da situação eminente de morte. Eles estavam sendo perseguidos por romanos, pela liderança da época, né, dos judeus. Então eles estavam meio assim apavorados. Então, devido à gravidade que era o contexto de Jesus, né? A ponto deles ficarem se escondendo. Aí Tomé, sendo anunciado pelos amigos que Jesus tinha ressuscitado, ele vai alegar que se ele não ver e não tocar, ele não creria, né? Ele mostrou incredulidade, né? Então, quando Jesus aparece para ele e fala assim, aqui Tomé, toca aqui na minha ferida da mão, na minha ferida do lado, aí ele se ajoelha, né? E ele vai reconhecer que Jesus é o Deus dele, né? Tá vendo aí, ó? O texto fala bem claro. Aí, o que Jesus diz a respeito de nós, né? Que não vimos isso, né? Quando você puder, você dá uma lida inteira no capítulo e você vai entender esse trechinho aqui. Eu estou sendo bem resumista, né? Então, Jesus disse aqui que felizes são aqueles que não viram e creram, né? No caso, somos nós. A gente não viu Jesus ressuscitado. Mas se você crê, tem um ponto aí a teu favor, né? Mas vamos continuar a questão da descoberta aqui. Então temos aqui, né? Jesus é chamado de filho, né? Jesus é chamado de Deus. Jesus era o próprio Deus, né? O texto que está sendo colocado aqui, não sei se você entende, chama Jesus de o Verbo. E esse Verbo, ele era Deus, né? Ele era Deus. Vou botar aqui Deus em vermelho aqui para você. Deus. Então o Verbo era Deus. O ponto aqui é trazer a sua consciência da origem desse homem chamado Jesus, né? Na tradução sobre a sua identidade, é colocado ele como o Salvador, né? Chamado também de Cristo, o Cristo. Cristo significa Salvador, Salvador significa o Cristo. E muitas das vezes você nem sabe do que você precisa ser salvo, né? Você nem sabe por que você tem que ser salvo. Nesse primeiro momento eu só vou aguçar a sua atenção e em outro momento seria mais profundo nesse assunto, ok? É só para startar, só para dar um start aqui do assunto de quem é Jesus, né? Você vê, com poucas referências, a gente vê quem é Jesus, né? Então, no capítulo 1, aqui, né? Ele vai mostrar Jesus como Deus, Criador, o único que viu a Deus. Isso a gente pode ver lendo esses versículos como nós lemos acima, ainda há pouco, né? E no versículo 3 e 5, ele estava lá na criação, né? No versículo 2, 18, 36, ele estava com Deus, né? Eu só botei isso aqui para dar um detalhe, né, a mais para você observar com mais cuidado, né? Não vou repetir isso aqui, não. Então, sabendo quem era Jesus, né, a sua origem, qual vai ser o valor da palavra de Jesus a partir de agora para você, né? Qual será o valor das palavras dele? Vamos ler aqui essa passagem aqui. Eu gostaria de ler contigo. Vamos ler aqui. João, capítulo 12, versículo 46. É o 46, deixa eu ver se é o 46. Opa, 46. Aí, Jesus falando, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então tá vendo aí qual é a finalidade, né, das palavras de Jesus? Trazer luz, entendimento, para a gente ver qual é o nosso destino, né? Qual é nosso fim do trilho, vamos dizer assim, o fim da linha. Então é por isso que Jesus é anunciado no mundo inteiro, né? Então, qual vai ser o valor da palavra de Jesus a partir de agora para você? Então, para Tomé, quem era Jesus? Quando você lê o trecho abaixo, você vai entender, né? A gente acabou de ler, né? Esse trecho aqui. Ele chamou ele de Deus, Senhor meu e meu Deus. O que Jesus anuncia a respeito de mim e de você nesse trecho, né? Vamos lá ver. Deixa eu botar aqui na tela para você acompanhar. Então, o que Jesus diz a respeito de mim e de você? Disse Jesus, porque me viste Cristo, bem-aventurados que não viram e creram. O que ele está dizendo a respeito de mim e de você, né? Aqui, o Evangelho de Mateus, é quando Pedro chama ele de Filho de Deus, né? E também os demônios, né? Vamos ver lá os demônios. Os demônios reconheciam quem era Jesus. Vamos ver. Mateus
Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 29. Então, certa vez, Jesus foi numa terra vizinha, né? Aí tinha um homem lá que era endemoniado, né? Um homem que vivia largado em catatumba, jogado na rua, né? E eis que gritaram, né? E temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar. Então, tá vendo? Os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, né? Paternidade dele, a origem da paternidade de Jesus. Também, aqui, ó, deixa eu marcar aqui, o perseguidor Paulo de Tarso entendeu que Jesus era, vamos lá em Filipenses, né? Deixa eu botar aqui. Então, ele orienta os seguidores lá a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Olha só o que ele fala no versículo 6, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus com D maiúsculo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, tá vendo? Então Jesus era Deus, mas cumpriu o papel de homem. É isso que as escrituras nos revelam, né? Que ele se limitou. Bom, teríamos muitos motivos para engordar a lista, né? Mas deixaremos o restante por sua própria descoberta. Até aqui, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A finalidade desse estudo aqui, ela tá se apoiando nas aulas que virão, né? Não precisa ser tão profundo ou historiador, arqueólogo, comprovador de prova disso, prova daquilo. É só simplesmente para você ver nos textos. A gente tem isso no Velho Testamento, tem mais muitas referências no Novo Testamento. Você vai descobrir conforme você for lendo, né? Eu sei que você há de ter bastante ânimo de querer ler as escrituras para descobrir, ter novas descobertas. Então, continue lendo o livro de João, né, que é necessário para aprendizado do Evangelho, e reflita aí nessa aula aí para ver o que você pode pegar mais, né, ter um maior apanhado. Tem muitos textos aí que falam sobre Jesus, que revelam a identidade de Jesus. Por enquanto, aqui é só isso mesmo, né? Fechar nessa apresentação aqui e vamos prosseguir. Obrigado aí pela sua atenção. Até a próxima edição. A gente vai construindo. Daqui a pouco vai ter uma outra pasta aqui e a gente vai dando um segmento. Obrigado aí.